Se este navio tivesse atingido o iceberg de frente, é muito provável que ele estivesse aqui hoje. Se ele tivesse atingido o iceberg de frente, é muito provável que ele estivesse aqui agora? Eu digo que é muito provável que este navio estivesse flutuando hoje. O naufrágio do Titanic causou a perda de 1.496 vidas. Contudo, 712 pessoas sobreviveram e relataram suas experiências no inquérito sobre o desastre. Dentre os relatos estão nomes bem fortes como Charles Lightoller, Herbert Pitman e Boxhall. Os três eram oficiais do Titanic, mas não para por aí. Frederick Fleet, o vigia que gritou iceberg à frente, também deixou seu relato, juntamente com Harold Bridge, o telegrafista do Titanic. Mas hoje vamos ler o relato do interrogatório de Joseph Bruce Ismay, o presidente da White Star Line. O texto foi adaptado para português e algumas palavras ou termos técnicos foram substituídos por palavras mais simples, mas sem perder a essência do texto. O texto do inquérito é narrado por duas pessoas. Eu vou ler a parte do senador Smith e o Júlio vai ler a parte do Bruce Ismay, para melhor compreensão. Sr. Ismay, para simplificar esta audiência, farei algumas perguntas preliminares. Primeiro, por favor, declare seu nome completo. Joseph Bruce Ismay. E seu local de residência? Liverpool. E qual sua idade? Farei 50 anos no dia 12 de dezembro. E sua ocupação? Sou proprietário de navio. Você é funcionário da White Star Line? Sim. Em qual cargo? Diretor administrativo. Como tal funcionário, você foi oficialmente designado para fazer a viagem de teste do Titanic? Não. Você foi um passageiro voluntário? Sim, fui um passageiro voluntário. Onde você embarcou no navio? Em Southampton. A que horas? Acho que por volta das 9h30 da manhã. De que dia? Do dia 10 de abril. O porto de destino era Nova York? Sim, Nova York. Você poderia gentilmente contar ao comitê as circunstâncias envolvendo sua viagem e de forma mais sucinta possível, começando com seu embarque no navio em Liverpool, seu lugar no navio durante a viagem, juntamente com quaisquer circunstâncias que você considere úteis para esta investigação. Em primeiro lugar, gostaria de expressar o meu sincero pesar por esta terrível catástrofe. Entendo que vocês, senhores, foram nomeados como um comitê do Senado para investigar as circunstâncias do acidente. No que diz respeito, nós acolhemos tudo isso. Nós buscamos a investigação mais completa, não temos nada a esconder, nada a ocultar. O navio foi construído em Belfast. Ele era o que havia de mais moderno na arte da construção naval. Absolutamente nenhum dinheiro foi poupado em sua construção. Ele não foi construído por contrato. Ele simplesmente foi construído sob encomenda. Ele partiu de Belfast, até onde me lembro. Não tenho certeza absoluta sobre essas datas. Acho que foi no dia 1º de abril. Ele passou por seus testes que foram totalmente satisfatórios. Em seguida, ele seguiu para Southampton, chegando lá na quinta-feira. Você pode descrever os testes pelos quais ele passou? Eu não estava presente. Ele chegou em Southampton na quarta-feira, dia 3, eu acho, e partiu na outra quarta-feira, dia 10. Ele deixou Southampton ao meio-dia. Ele chegou em Cherbourg naquela noite, após navegar as 68 rotações. Nós partimos de Cherbourg e seguimos para Queenstown. Chegando lá, eu acho, por volta do meio-dia de quinta-feira, nós navegamos de Cherbourg para Queenstown a 70 rotações. Após embarcar as malas e os passageiros, nós seguimos as 70 rotações. Não tenho certeza absoluta qual foi a distância percorrida no primeiro dia. Se foram 464 milhas ou 484. No segundo dia, o número de rotações foi aumentado. Acho que o número no segundo dia foi cerca de 72. Acredito que navegamos no segundo dia 519 milhas. No terceiro dia, as rotações foram aumentadas para 75 e acredito que navegamos 546 ou 549 milhas. O clima durante esse tempo estava absolutamente bom, com exceção, eu acho, de cerca de 10 minutos de névoa em uma noite.
O acidente aconteceu no domingo à noite. Não sei exatamente que horas eram. Eu estava na cama, dormindo, quando o acidente aconteceu. O navio afundou, segundo me disseram, às 2h20 da madrugada. Isso, senhor, acho que é tudo que posso dizer. Entendi que foi afirmado que o navio estava navegando na velocidade máxima. O navio, de fato, nunca esteve em velocidade máxima. A velocidade máxima desse navio era de 78 rotações. Ele pode chegar até 80. Até onde eu sei, ele nunca excedeu 75 rotações. As suas caldeiras não estavam todas acesas. Nenhuma das caldeiras da sala 1, inclusive, estavam acesas. Era nossa intenção, se tivéssemos em bom tempo, na tarde de segunda-feira ou terça-feira, levar o navio à velocidade máxima. E isso, devido à desafortunada catástrofe, obviamente nunca aconteceu. Pode ver que o Ismay deixa muito detalhado que o navio ele estava cada vez navegando mais rápido. Ele dava uma parada, depois começava de novo e um pouquinho mais rápido. Estava sendo aumentada a potência de forma gradual. Exato. Até mesmo para testar o rendimento e a eficácia dos motores. Né? Você já montou um motor, né? Muitos. E você já bota ele na velocidade máxima? Não. Ismay foi muito vilanizado no filme. O relato inteiro, vocês vão ver, não tem nada a ver com o Ismay do filme. E ele também fala que as caldeiras não estavam todas acesas. Sim. Primeiro porque o Titanic nem tinha carvão suficiente para isso, né? Foi feito basicamente, literalmente uma vaquinha. A White Star Line saiu pedindo carvão de vários outros navios da empresa, comprou carvão de navios de outras companhias para manter o Titanic dentro do prazo e fazer a viagem inaugural no dia 10 de abril, porque a viagem já estava sendo adiada há vários meses, né? Foi colisão do Olympic, foi greve não sei de que, agora estava tendo a greve do carvão. Não dava mais para adiar. Tinha que acontecer de alguma forma. E o Titanic não podia chegar à velocidade máxima, porque isso consumiria muito carvão. Então a sala 1 estava desligada, o que já cai por terra aquela teoria de que o Titanic estava em velocidade máxima. Ele nem era o navio mais rápido do Atlântico Norte. Quem leva esse título é o Mauretânia, que navega 24 nós. O Titanic, quando bateu no iceberg, estava navegando a 22,12 nós, mais ou menos 40 km por hora. Aí o senador Smith ele continua, ele pergunta para o Ismay, você poderá descrever o que fez após a colisão ou impacto? Eu presumo que o impacto foi o que me despertou. Fiquei na cama por um momento e depois, provavelmente sem perceber o que havia acontecido. Logo me levantei e caminhei pelo corredor e encontrei um dos comissários e perguntei a ele o que aconteceu, e ele me respondeu, eu não sei, senhor. Então eu voltei para o meu quarto, coloquei meu casaco e fui até a ponte, onde encontrei o capitão Smith. Perguntei a ele o que havia acontecido. E ele me disse, nós batemos em um iceberg. E eu respondi, você acha que o navio está seriamente danificado? E ele me disse, temo muito que sim. Então eu desci, acho que foi onde encontrei o Sr. Bell, o engenheiro-chefe que estava na escada principal. Perguntei se ele achava que o navio estava seriamente danificado. E ele me disse que achava que sim, mas que estava completamente certo de que as bombas o manteriam flutuando. Acho que voltei para a ponte, ouvi a ordem para colocar os botes na água. Caminhei até o lado de estribordo do navio, onde encontrei um dos oficiais e eu disse a ele para colocar os botes na água. Que oficial? Isso não consigo me lembrar, senhor. Ajudei o melhor que pude a colocar os botes na água e a colocar as mulheres e crianças como prioridade nos botes. Permaneci naquele convés praticamente até deixar o navio no bote salva-vidas colapsável de Boreste, que foi o último a deixar o navio, até onde eu sei. Mais do que isso eu não sei. O capitão permaneceu na ponte? Isso eu não sei lhe dizer, senhor. Você o deixou na ponte? Sim, senhor. A primeira declaração dele para você foi que ele sentiu que estava seriamente danificada? Sim, sem dúvidas. E a próxima afirmação do engenheiro-chefe foi qual? Com o mesmo teor, senhor. Com o mesmo teor? Sim. Mas ele esperava que as bombas pudessem mantê-la flutuando? Sim. Você conversou com algum outro oficial além do capitão, ou do engenheiro-chefe, ou outro comissário que você encontrou? Que eu me lembre, não. Os oficiais pareciam saber da gravidade dessa colisão? Isso eu não sei dizer, senhor, porque eu não conversei com eles. Alguém disse a você que, evidentemente, não era sério? Não, ninguém. Não, senhor.
Todos os oficiais com quem você falou expressaram o mesmo medo, dizendo que era sério? Eu não falei com nenhum deles, senhor. Exceto o capitão. Exceto o capitão e o engenheiro-chefe. Já declarei que havia falado com eles, mas com nenhum outro oficial que eu me lembre. Você foi à ponte imediatamente depois de voltar para o seu quarto. Depois de colocar meu casaco, eu fui até a ponte. E você encontrou o capitão lá? Sim, o capitão estava lá. E em que parte do navio estavam seus aposentos? Os meus aposentos estavam no convés B, logo atrás da escada principal. Gostaria que descrevesse exatamente onde ficava isso. Ele pergunta sobre a localização da cabine do Ismay. Temos o convés dos botes, então o convés A e abaixo o convés B. O segundo deck de passageiros? Levamos muito poucos passageiros no deck A. Acho que temos um diagrama aqui que mostrará esses decks. Aqui está, e aqui está o quarto onde eu estava ocupando. Qual é o número desse quarto? B52 é o quarto em que eu estava. Você tinha suíte. Eu tinha suíte e eu estava dormindo naquele quarto. Você sabe se havia outros passageiros naquele deck? Não faço ideia, senhor. Você disse que a viagem foi uma viagem voluntária da sua parte. Absolutamente. Para ver este navio em ação ou você tinha algum negócio em Nova York? Na ocasião, eu não tinha nenhum negócio para me levar a Nova York. Eu simplesmente vim na circunstância natural dos eventos, como é comum no caso de um novo navio, para ver como ele funcionava e com a ideia de ver como poderíamos melhorá-lo para o próximo navio que estamos construindo. Havia outros executivos da empresa a bordo? Nenhum. O inspetor ou construtor estava a bordo? Havia um representante dos construtores a bordo. Quem era ele? O engenheiro Sr. Thomas Andrews. Em que capacidade ele estava? Desculpa, eu não entendi essa pergunta. Qual era o motivo da presença dele nessa viagem de teste? Como representante dos construtores, para garantir que tudo estivesse funcionando satisfatoriamente e também para ver o que ele poderia melhorar no próximo navio. Ele tinha muita experiência? Sim, muita. Ele havia participado da construção desse navio? Sim. Ele estava entre os sobreviventes? Lamentavelmente não, senhor. Quantos anos ele tinha? É difícil de julgar a idade de um homem, como o senhor deve saber. Mas eu diria que ele tinha talvez entre 42 ou 43 anos de idade. Talvez até menos. Realmente eu não sei dizer. Então você foi o único executivo a bordo representando uma empresa, além do complemento habitual de oficiais do navio? Sim, senhor. Você teve motivo para consultar o capitão sobre o movimento do navio? Nunca. Ele consultou você sobre isso? Não, nunca. Talvez esteja errado em dizer isso. Gostaria de dizer mais precisamente o seguinte. Não sei se era uma questão de consultar ele sobre isso ou de ele me consultar sobre algo. Mas o que havíamos combinado era que não tentaríamos chegar a Nova York na boia luminosa antes das 5 horas da manhã de quarta-feira. Essa era a compreensão. Sim, mas isso foi combinado antes de deixarmos Queenstown. O que é boia luminosa? A chegada em Nova York, tipo assim, Ah, chegou, tá, é o limite de carimba, município. chegamos em É o tantos... limite de município. Isso, chegamos em tantas horas. Por isso que temos tantos dias, tantas horas, tantos minutos e tantos segundos. Seria, no caso, a divisão de município mesmo. Chegou. Aqui marca a partir daqui que chegou. Chegou isso. Certo. Estava previsto que você chegasse a Nova York naquele horário sem colocar o navio em sua capacidade máxima de funcionamento? Sim, senhor. Não havia nada a ganhar chegando em Nova York mais cedo do que isso. Você falou das rotações no início da viagem. Sim, senhor. Elas foram aumentadas à medida que a distância aumentava? Como o Titanic era um navio novo, nós estávamos gradualmente aumentando a sua velocidade. Quando se lança um navio novo, naturalmente não se começa a fazê-lo funcionar em plena velocidade até que tudo esteja funcionando de forma suave e satisfatória lá embaixo na casa das máquinas. Entendi corretamente que ele excedeu 70 rotações. Sim, senhor. Ele estava fazendo 75 rotações no sábado. No sábado? Não, eu estou errado. Foi no sábado.
Estou confuso quanto aos dias. O dia antes do acidente. O dia anterior ao do acidente. Isso é claro. Está longe de ser a sua velocidade máxima. Durante a viagem, você sabe, por conhecimento próprio, da proximidade com icebergs? Não, senhor. Eu não sabia. Eu sei que havia sido relatado presença de gelo. Somente isso. Gelo havia sido relatado. Sim, havia. Você pessoalmente viu algum iceberg ou algum grande volume de gelo? Não. Até mesmo depois do acidente. Não até depois do naufrágio. Eu nunca tinha visto um iceberg em toda a minha vida antes. Você nunca viu um antes? Não, senhor. Você já esteve na chamada Rota do Atlântico Norte antes? Estávamos na Rota Sul, senhor. Nesta rota de Newfoundland? Estávamos na longa Rota Sul e não na Rota Norte. Você não estava na Rota Extrema do Norte. Estávamos na Rota Sul extrema para os navios rumo ao oeste. Qual era a longitude e a latitude desse navio, você sabe? Isso eu não sei te dizer. Eu não sou um marinheiro, senhor. Você estava ciente da sua proximidade com icebergs em algum momento no sábado? No sábado? Não, senhor. Você sabe de alguma mensagem sem fio do América para o Titanic? Não, senhor. Dizendo que o América tinha encontrado gelo nessa latitude? Não, senhor. Você estava ciente da proximidade de icebergs no domingo? No domingo? Não, eu não sabia de nada no domingo. Eu sabia que estaríamos na região de gelo naquela noite, somente isso. Que você estaria ou estava? Que estaríamos na região de gelo no domingo à noite. Você teve alguma consulta com o capitão sobre o assunto? Não, absolutamente nenhuma. Ou com qualquer outro oficial do navio? Com nenhum oficial, senhor. Isso estava absolutamente fora da minha competência. Eu não sou um navegador. Eu era apenas um passageiro a bordo do navio. Você sabe alguma coisa sobre o funcionamento do serviço sem fio neste navio? De que forma? Tínhamos telégrafo no navio. Você tomou alguma precaução incomum para ter uma reserva de energia para este telégrafo sem fio? Acredito que tenha sido tomada alguma precaução, mas eu não tenho conhecimento disso. Você sabe quanto tempo o telégrafo continuou a operar depois do golpe ou colisão com o gelo? Não, senhor. Absolutamente eu não sei. Você, em algum momento, viu o operador sem fio? Não. Você tentou enviar alguma mensagem? Não. Você estava do lado de fora no convés ou em algum outro convés quando a ordem foi dada para baixar os botes salva-vidas? Eu ouvi o Capitão Smith dar a ordem quando estava na ponte. Você ouviu o capitão dar a ordem? Sim, senhor. Você poderia nos dizer o que ele disse? É muito difícil. Mas o máximo que você puder. Eu só sei que ouvi ele dar a ordem para baixar os botes. Acho que é tudo o que ele disse. Acho que ele simplesmente se virou e deu a ordem para a baixada dos botes. Houve algo mais dito sobre como os botes poderiam ter sido ocupados e tripulados? Não, senhor. Pelo menos nada que eu tenha ouvido. Assim que eu ouvi ele dar a ordem para baixar os botes, eu saí da ponte. Você saiu da ponte? Sim. Você viu algum dos botes serem baixados? Sim, senhor. Quantos? Com certeza 3. Você pode nos dizer, se souber, como eles foram baixados? Eles foram lançados para fora. As pessoas foram colocadas nos botes do convés e, em seguida, simplesmente baixados até a água. Esses botes salva-vidas estavam por todo o convés? Estavam todos em só um convés. Em que convés? No convés superior, o mais alto. Eu não acho que está mostrado neste plano. Sabia que eu tenho os planos do Titanic e eu não tenho o plano do convés dos botes? Por que será? Não veio. Eu baixei o pacote e não veio o convés dos botes. Será que por alguma razão burocrática? Talvez. Isso é no segundo convés, acima do seu? Neste convés aqui, como é mostrado no plano. No convés de sol? Sim, no que chamamos de convés de sol ou simplesmente convés de botes. Eles estavam no convés dos botes, que seria o convés superior de todos. Sim, o convés superior de todos. Houve alguma ordem ou supervisão exercida pelos oficiais do navio no carregamento desses botes salva-vidas? Sim, senhor. Eu gostaria que você dissesse apenas o que foi. Isso eu não posso dizer.
Eu só posso falar pelo que vi com os meus próprios olhos. Os botes que foram baixados até onde eu estava estavam sob o comando do oficial e foram preenchidos e baixados. Eles primeiro colocaram homens nos botes com o propósito de controlá-los? Nós colocamos algumas pessoas da tripulação do navio. Algumas pessoas da tripulação do navio? Sim. Quantas? Isso eu não sei dizer. Cerca de quantas? Eu não sei dizer, senhor. Umas 3 ou 4? O oficial que estava lá poderia te dar essa informação, senhor. Minha própria declaração seria apenas um palpite. A declaração dele, sim, que seria confiável. Batata, né? No bote em que você deixou o navio, quantos homens estavam a bordo? 4 homens. Além de você? Eu pensei que você estivesse se referindo à tripulação. Eu estava me referindo à tripulação. Havia 4 homens da tripulação. Que posição esses homens ocupavam? Eu não sei, senhor. Alguns deles eram oficiais? Não. Ou marinheiros? Eu acredito que um era um contramestre. Um era um contramestre. Eu acredito, mas não tenho certeza. Você viu 3 dos botes serem baixados, você mesmo? Sim. E 3 deles carregados? Sim. Enquanto eles estavam sendo carregados, alguma ordem foi dada quanto à forma como deveriam ser carregados? Não. Como aconteceu que as mulheres foram as primeiras a serem colocadas nesses botes salva-vidas? A ordem natural era mulheres e crianças primeiro. Essa foi a ordem. Sim, sim. Isso foi seguido? Na medida do possível, sim. Pelo que você observou? Sim, pelo que eu observei. E todas as mulheres e crianças foram acomodadas nesses botes salva-vidas? Isso eu não sei dizer, senhor. Quantos passageiros estavam no bote salva-vidas em que você deixou o navio? Eu diria cerca de 45. 45. Sim, pelo que eu me lembro. Essa era a capacidade máxima do bote? Praticamente. Enquanto aos outros 2 botes? Os outros 3, eu diria, estavam razoavelmente cheios. Os 3, além do que você estava? Sim. Eles estavam razoavelmente cheios? Sim. Houve alguma luta ou empurra-empurra? Eu não vi nada disso. Ou você viu alguma tentativa dos homens de entrar nos botes? Eu não vi nada disso. Essas mulheres passageiras foram designadas enquanto estavam no bote salva-vidas? Não, senhor. Aquelas que estavam mais próximas do bote foram levadas? Nós simplesmente escolhemos as mulheres e as colocamos no bote o mais rápido possível. Você as escolheu entre a multidão? Nós pegamos as primeiras que estavam lá e as colocamos nos botes. Eu estava lá e coloquei muitas. Você ajudou a colocar algumas delas? Eu coloquei muitas. As crianças receberam a mesma consideração que as mulheres? Absolutamente. Você viu algum bote salva-vidas sem seus remadores? Eu não vi. Você viu o primeiro bote salva-vidas ser baixado? Isso eu não sei responder, senhor. Eu vi o primeiro bote salva-vidas sendo baixado do lado estibordo. O que estava acontecendo no lado bombordo, eu não tenho conhecimento. Foi insinuado, Sr. Smay, que o primeiro bote salva-vidas não continha o número necessário de homens para tripulá-lo. Sobre isso, eu não tenho nenhum conhecimento, E senhor. que as mulheres foram obrigadas a remar o barco. Daí entra outra pessoa que está lá no fundo e ele fala: este é o segundo bote salva-vidas, senador. Falando pra mim, né? Senador Smith. E aí o senador Smith continua: o segundo bote salva-vidas. E que as mulheres foram obrigadas a remar o barco desde as 10h30 da noite até as 7h30 da manhã seguinte. O acidente não ocorreu até às 23 horas. Bem, depois das 23h30, entre as 6 e 7 da manhã seguinte. Sobre isso, eu não tenho conhecimento. Até o Carpate alcançá-los, você não tem conhecimento disso? Absolutamente nenhum, senhor. Pelo que você observou, diria que não foi assim? Eu não diria nem sim nem não. Eu não vi. Quando você foi pela primeira vez ao convés, você estava apenas parcialmente vestido? Isso mesmo, senhor. E pelo que eu entendi, você foi até encontrar um oficial ou mordomo. Sim, senhor. E então voltou. Isso mesmo. Quanto tempo você permaneceu no navio depois da colisão?
Essa é uma pergunta muito difícil de responder, senhor. Praticamente até o momento, quase até ele afundar. Quanto tempo o navio levou para baixar e carregar um bote salva-vidas? Eu não consigo responder a isso. Você pode fazer uma estimativa? Não é possível para eu julgar o tempo. Não consigo responder isso. Você estava no Titanic 1 hora após a colisão? Sim. E por quanto tempo mais? Eu diria que foi cerca de 1 hora e 15 minutos. 1 hora e 15 minutos. Eu acho que sim. Talvez um pouco mais. Durante esse tempo, você viu algum passageiro que você conhecia? Na verdade, eu não me lembro. Vi muitos passageiros, mas acho que não prestei muita atenção em quem eles eram. Não me lembro de reconhecer nenhum deles. Você conhecia Charles Hayes? Sim, senhor. Você sabia da presença de outros americanos e canadenses de destaque? Não, senhor. Eu sabia que o Sr. Hayes estava a bordo do navio. Você sabia que ele estava a bordo no navio? Sim, eu o conheço há alguns anos. Mas você não o viu depois do acidente? Nunca mais o vi depois do acidente, não. E ele está desaparecido? Sim, senhor. Ele não estava entre os sobreviventes? Não, senhor. Quais foram as circunstâncias, Sr. Smith, da sua partida do navio? De que maneira? O último bote que você embarcou saiu do navio de algum ponto perto de onde você estava? Eu estava imediatamente oposto ao bote salva-vidas quando ele partiu. Imediatamente oposto? Sim. Quais foram as circunstâncias da sua partida do navio? Pergunto apenas isso. O bote estava lá. Havia um certo número de homens no bote, e o oficial chamou perguntando se havia mais mulheres, e não houve resposta, e não havia mais passageiros no convés. Tem até a cena do filme, isso é verdade, o Murdoch grita. Há mais mulheres ou crianças? Estão todos embarcados. Há mais alguém? Mais alguém? E aí o Smith chega e... Aí o senador Smith continua. Não havia mais passageiros no convés. Não, senhor. E enquanto o bote estava sendo baixado, eu entrei nele. Nesse momento, o Titanic estava afundando? Ele estava afundando. Tenho uma leve sensação que esse senador Smith não tem a menor noção náutica. Deu pra perceber. O senador Smith continua. Onde esse navio colidiu? Foi um golpe lateral? Pessoalmente, eu não tenho esse conhecimento. Apenas posso afirmar o que me disseram, que ele atingiu o iceberg em algum lugar entre o quebra-gelo e a ponte. Repita isso. Entre o quebra-gelo e a ponte. No lado estribordo. Sim. Você viu algum dos passageiros homens naquele navio com colete salva-vidas? Quase todos os passageiros tinham colete salva-vidas. Todos que você viu? Todos que eu vi tinham colete salva-vidas. Todos que você viu? Sim, até onde eu me lembro. Naturalmente, você se lembraria disso se tivesse visto? Quando entrou no bote salva-vidas, você disse que não havia passageiros naquela parte do navio? Nenhum. Você em algum momento viu alguma luta entre homens para entrar nesse bote? Não. Houve alguma tentativa enquanto esse bote estava sendo baixado para os outros decks de ter vocês pegando mais passageiros? Nenhuma, senhor. Não havia passageiros lá para pegar. Antes de você embarcar no bote salva-vidas, você viu algum passageiro pular no mar? Eu não vi. Depois de terem pegado o bote salva-vidas, você viu algum dos passageiros ou tripulação com equipamentos salva-vidas no mar? Não, senhor. Qual caminho foi seguido pelo bote salva-vidas em que você estava após deixar o navio? Vimos uma luz a alguma distância para a qual tentamos nos dirigir e que pensamos ser de um navio. Você pode dar a direção dela? Eu não poderia dizer isso, não sei. Mas você viu uma luz Sim, senhor. e tentou levar esse bote em direção a ela? Sim, senhor. Por quanto tempo vocês estiveram no mar aberto neste bote salva-vidas? Eu diria que cerca de 4 horas. Havia outros botes salva-vidas naquela área? Sim. Quantos? Isso eu não poderia responder. Eu sei que havia um, porque nós o chamamos. Ele tinha uma luz e nós o chamamos, mas não recebemos resposta dele. Você não recebeu resposta. Não, senhor. Você viu algum bote salva-vidas no mar aberto?
Não, senhor, nenhum. Havia outros botes salva-vidas no Titanic que poderiam ter sido utilizados? Eu acredito que não. Todos os botes salva-vidas eram do mesmo tipo? Não, haviam 4 botes que são chamados de botes dobráveis. E os outros botes? Botes de madeira comuns. Quantos havia? Eu acho que eram 20 no total. Incluindo ambos os modelos? Sim, 16 botes de madeira e 4 botes dobráveis, eu acho. Não tenho certeza absoluta. Quando você chegou ao Carpathia, o seu bote salva-vidas foi levado a bordo do navio? Isso eu não sei. Você viu outros botes salva-vidas sendo levados a bordo do Carpathia? Eu não vi. Qual foi o método usado para vocês embarcarem no Carpathia? Nós simplesmente subimos por uma escada de corda. Como estava a condição do mar naquela manhã? Havia um pouco de ondulação, nada mais. Você sabe se todos os botes salva-vidas que deixaram o Titanic foram contabilizados? Eu acredito que sim. Não sei disso com conhecimento próprio. Acho que foi comentado que 2 desses botes estavam parcialmente inundados. Disso eu não sei nada. Você saberia se isso fosse verdade, não é? Não tive consulta com ninguém desde o acidente, com a exceção de um oficial. Quem era esse oficial? Sr. Lightoller. Não falei com nenhum membro da tripulação ou qualquer pessoa desde então sobre o acidente. Qual era a posição do Sr. Lightoller? Ele era o 2º oficial do Titanic. Quantos oficiais da tripulação do navio foram salvos? Me disseram que foram 4. Você pode dar seus nomes? Isso eu não posso. Ou sua ocupação? Eu não poderia. O único que eu sei é o Sr. Lightoller, que era o 2º oficial. Eu acredito que eles estão aqui. Eu acredito que sim. Eu não sei. Sr. Smay, o que você poderia dizer sobre o afundamento e desaparecimento do navio? Você pode descrever a maneira como ele afundou? Eu não vi ele afundar. Você não viu ele afundar? Não, senhor. A que distância você estava do navio? Eu não sei o quão longe estávamos. Eu estava sentado de costas para o navio. Eu estava remando o tempo todo que estava no barco. Estávamos nos afastando. Você estava remando? Sim, eu não queria ver ele afundar. Você não se importou de ver ele afundar? Não, e estou feliz por não ter visto. Quando você ouviu pela última vez, havia indicação de que ele tinha se partido no meio? Não, senhor. Quando você ouviu pela última vez? Eu realmente não poderia dizer. Poderia ter sido 10 minutos depois de nós o deixarmos. É impossível para mim dar qualquer julgamento sobre o tempo. Eu não poderia fazer isso. Havia muita confusão aparente a bordo quando você o viu pela última vez? Eu não olhei para ver, senhor. Minhas costas estavam voltadas para ele. Eu olhei apenas uma vez para ver a sua luz vermelha, sua luz verde, na verdade. Você nunca mais viu o capitão depois de deixá-lo na ponte? Não, senhor. Recebeu alguma ordem dele? Nada. Você sabe quantos operadores de rádio haviam a bordo? Eu não sei, mas eu presumo que eram 2. Sempre há um de plantão. Você sabe se eles sobreviveram? Me disseram que um deles sobreviveu, mas eu não sei se é verdade ou não. Eu realmente não tenho certeza. Alguns desses homens tripulantes eram da marinha inglesa? Eu não sei, senhor. Os artigos do navio mostrarão isso. Você pode nos contar algo sobre a inspeção e o certificado que foi feito e emitido antes da partida? O navio recebe o certificado de passageiros da junta comercial. Caso contrário, não seria permitido transportar passageiros. Você sabe se isso foi feito? Você não poderia navegar seu navio sem isso. Você não poderia obter sua autorização de saída. Você sabe se esse navio estava equipado com todos os equipamentos salva-vidas? Se não tivesse sido, ele não poderia ter navegado. Ele não teria recebido seu certificado de passageiros. Portanto, ele deve ter sido completamente equipado. Você sabe se esses botes salva-vidas eram os botes salva-vidas planejados para o Titanic? Eu não entendi muito bem o que você quis dizer, senhor. Eu não acho que os botes salva-vidas são construídos especificamente para o navio. Os botes salva-vidas são construídos para ter uma capacidade cúbica específica. Eu entendo isso, mas eu quero dizer se esses botes salva-vidas foram
concluídos para o navio coincidentemente com a conclusão do navio, ou se os botes salva-vidas ou algum deles foram emprestados de outros navios da White Star Line. Certamente eles não seriam emprestados de nenhum outro navio. Você se lembra se o bote salva-vidas no qual você deixou o navio estava marcado com o nome RMS Titanic ou nos remos? Eu não faço ideia. Eu presumo que os remos estivessem marcados. Eu não sei se o bote estava marcado ou não. Ele era um bote dobrável. Você se lembra se isso foi assim? Eu não olhei para ver se os remos estavam marcados. Seria uma precaução natural a ser tomada? Sr. Smay, você sabe sobre a construção das caldeiras do Titanic? Não, senhor, eu não sei. Posso sugerir ao senhor, se desejar alguma informação sobre a construção do navio. De qualquer forma, eu ficaria muito feliz em organizar para que um dos representantes da Harland & Wolff venha aqui e lhes dê todas as informações que precisarem, os planos e tudo mais. Nós agradecemos muito. Houve algumas sugestões por parte dos passageiros que deixaram o navio em bote salva-vidas, de que ocorreu uma explosão após essa colisão. Você tem algum conhecimento sobre essa explosão? Absolutamente nenhum. Você acha que teria sabido disso se tivesse ocorrido? Sim, eu teria. Você quer dizer antes do navio afundar? Sim. Absolutamente. Sr. Smay, você sabe algo sobre a ação da turbina a meio do navio, o número de rotações? Não. As máquinas alternativas, você diz, estavam funcionando a 75 ou 72 rotações em determinado momento? Sim. Aí vai entrar outra pessoa e vai falar no fundo. Tem algum conhecimento sobre quantas rotações a turbina do meio do navio estava fazendo? Não, senhor. Essas são todas perguntas técnicas que podem ser respondidas por outros, se você desejar. Aí vai entrar outra pessoa que vai perguntar: que velocidade 75 rotações indicam? Eu diria cerca de 21 nós. Isso em milhas? Na proporção de 11 para 13, cerca de 26 milhas, eu acho. Essa pessoa continua perguntando. Sr. Smay, você teve alguma participação na seleção dos homens que o acompanharam no último bote? Não, senhor. Como eles foram designados? Eu presumo que pelo oficial que estava encarregado dos botes. Quem era esse? Sr. Wilde. E ele era qual oficial? Oficial-chefe. Isso foi feito por meio de sorteio ou seleção? Eu acho que esses homens foram designados para certos postos. Aleatoriamente? Não, eu acho que na época eles tinham o que chamavam, da lista de tripulação do bote. Isso é tudo organizado antecipadamente. Agora volta o senador Smith continuando com as perguntas. Você pode descrever sobre essas balsas? Eu não entendi o que significa essas balsas. Não havia nenhuma a bordo do navio. Será que foi algum erro de tradução? Balsa? Por que balsa? Eu teria que olhar de novo o texto original e ver a palavra em inglês. Acho Se eu encontrar, eu vou colocar na tela. Pelo que eu tô vendo aqui, parece que balsa é algo anterior aos botes. Porque aqui tá falando que nos navios recentes não, mas nos navios antigos... Será que balsa não seria aquelas boias flutuantes de ar? De ar não, talvez seria como se fosse alguma tábua flutuante, pelo próprio formato de balsa, alguma coisa assim. Eu acho que é jangada. Eu acho que eu já li eles falando sobre balsa. A jangada, ela tipo assim, é uma coisa pau plana. na água. É como se eu colocar essa porta na água. Então tinha a Rose sobre... Continuando. Você pode descrever essas balsas? Não havia nenhuma a bordo do navio. Você viu alguma balsa realmente em serviço? Não, senhor. É costume da White Star Line carregar balsas? Eu acredito que nos tempos antigos nós carregávamos balsas. Recentemente isso não teria sido feito. Não nos navios recentes, não, senhor. Por quê? Eu resumo que porque elas não são mais consideradas adequadas. Você sabe qual era a capacidade de água do navio? Eu não sei, senhor. Quero dizer, quando ele foi atingido, quantos compartimentos poderiam ser inundados com segurança?
Eu lhe peço desculpas, senhor. Entendi mal sua pergunta. O navio foi especialmente construído para flutuar com 2 compartimentos cheios de água. Ele foi construído para flutuar com 2 compartimentos cheios de água. O navio foi especialmente construído para que ele flutuasse com quaisquer 2 compartimentos cheios de água. Eu acho que estou certo ao dizer que há muito poucos navios. Talvez seja melhor eu não dizer isso, mas vou continuar agora que comecei. Eu acredito que há muito poucos navios hoje em dia nos quais isso possa ser dito. Quando construímos o Titanic, tivemos isso especialmente em mente. Se este navio tivesse atingido o iceberg de frente, é muito provável que ele estivesse aqui hoje. Se ele tivesse atingido o iceberg de frente, é muito provável que ele estivesse aqui agora? Eu digo que é muito provável que este navio estivesse flutuando hoje. Agora fazem 2 horas que a gente está gravando, para você ver, ó. 1h13 da manhã. Bem tarde. Você quer tomar uma água? Dar uma espertada, porque eu tô com sono. Mas o Titanic ele podia flutuar só com 2? Não era com 4? Como o navio atingiu o iceberg? Pelas informações que recebi, acho que ele atingiu o iceberg de raspão entre o final da proa e a ponte do capitão, logo atrás do mastro dianteiro, senhor. Eu entendi você dizer há pouco tempo que você estava remando, de costas para o navio. Se você estava remando, se afastando do navio, naturalmente você estaria de frente para o Titanic, não estaria? Não. Nestes barcos, alguns remam de frente para a proa do barco e outros de frente para a popa. Eu estava sentado de costas para o homem que estava dirigindo, então eu estava de costas para o navio. Você afirmou que o navio foi especialmente construído para que ele pudesse flutuar com 2 compartimentos inundados. Sim. Sua ideia, então, é que não havia 2 compartimentos inteiros restantes? Isso eu não sei responder, senhor. Estou convencido que mais de 2 compartimentos estavam completamente inundados. Como eu tentei explicar a você ontem à noite, acredito que o porão do navio foi rasgado. O senador aqui atrás pergunta. O navio tinha 16 compartimentos? Eu não sei responder a isso, senhor. Aproximadamente. Aproximadamente. Essa informação estará absolutamente à sua disposição. Nossos construtores navais lhe fornecerão isso com precisão. Ele foi construída de forma que esses 2 compartimentos estivessem cheios de água, ele ainda flutuaria? Sim, senhor. Se 2 dos compartimentos estivessem completamente inundados, ele ainda flutuaria. Sr. Smay, a que horas você jantou no domingo à noite? Às 19h30. Com quem? Com o médico Dr. William. O capitão jantou com você? Não, ele não jantou comigo, senhor. Quando você foi até a ponte após essa colisão, havia gelo no convés? Eu não vi gelo algum e nenhum iceberg até o amanhecer da segunda-feira. Você sabe se algumas pessoas ficaram feridas ou morreram com o gelo que chegou nos convés? Eu não sei, senhor. Ouvi dizer que o gelo foi encontrado nos decks, mas isso é apenas boato. Acho que já perguntei, mas caso pareça que não, vou perguntar novamente. Todas as mulheres e crianças foram salvas? Receio que não, senhor. Qual proporção foi salva? Eu não faço ideia. Eu não perguntei. Desde o acidente, fiz poucas perguntas de qualquer tipo. Algum dos botes dobráveis afundou, para o seu conhecimento, depois de deixar o navio? Não, senhor. Aí o senador pergunta aqui atrás. Quais eram os equipamentos completos de salva-vidas para um navio desse tamanho? Eu não poderia dizer isso, senhor. Isso é coberto pelos regulamentos da junta comercial. Ele pode ter excedido os regulamentos da junta comercial, pelo que sei, e eu não poderia responder essa pergunta. De qualquer forma, ele tinha botes suficientes para obter o seu certificado de passageiros e, portanto, ele deve ter sido completamente equipado com botes de acordo com os requisitos da junta comercial inglesa, que eu entendo que são aceitos por este país. Não é assim, general? Sim. Sr. Smay, você de alguma forma tentou influenciar
ou interferir na comunicação sem fio entre o Carpathia ou outras estações? Não, senhor. Acho que o capitão do Carpathia está aqui. E ele provavelmente lhe dirá que nunca saí do meu quarto desde que entrei no Carpathia até o navio atracar aqui ontem à noite. Eu nunca saí do quarto. Você estava vestido? Você estava completamente vestido quando entrou no bote salva-vidas? Eu estava com um conjunto de pijama, um par de pantufas, um terno e um sobretudo. Quantos homens oficiais e tripulação havia nesse barco? Não havia oficiais. Eu quero dizer, os oficiais do navio. Quantos oficiais haviam no navio? Sim, quantos da tripulação? Eu não sei o número total da tripulação. Havia 7 oficiais. Ou 9. Sempre há 3 oficiais de plantão. E quantos homens estavam no bote salva-vidas com você? Eu não poderia dizer. Eu suponho que de 9 a 10. Você sabe quem eram? Eu não. O Sr. Carter, um passageiro, era um. Eu não sei quem eram os outros passageiros da terceira classe, eu acho. Na verdade, todas as pessoas no barco, até onde eu pude ver, eram passageiros da terceira classe. Todos sobreviveram e todos foram levados a bordo do Carpathia? Todos sobreviveram, sim. Você indicou sua disposição em fornecer ao comitê qualquer dado ou informação que possa ser necessário para a construção ou equipamento deste navio? Qualquer informação ou qualquer dado que o comitê desejar estará absolutamente à sua disposição. E você indicou sua disposição de encontrar nosso comitê completo? A qualquer momento que desejar, senhor. E suponho que isso inclui os oficiais sobreviventes. Certamente, senhor. Qualquer pessoa que desejar está absolutamente à sua disposição. Quais são os seus próprios planos imediatos? Entendo que isso depende de você. Agradeço em nome de meus colegas e de mim por responder prontamente esta manhã e por suas declarações. Vou pedir para que você se mantenha à disposição de nossos desejos durante o restante do dia. Para a conveniência do capitão do Carpathia, vou chamá-lo neste momento. Estou inteiramente à sua disposição a qualquer momento, senhor. O comitê decidiu chamar o capitão do Carpathia como próxima testemunha, mas isso vai ser para um outro vídeo, né? Esse vídeo pode ter ficado muito longo, mas eu garanto que ele tem muita informação. Todas essas falas são falas reais do inquérito dos Estados Unidos. Então, eu agradeço a quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Não gravou. Eu gostaria que você dissesse apenas o que foi. Senhor Smith. Senhor Smith. Tô doido aqui. Pode sentar-se, senhor Smith. Obrigado, senhor Smith. O senhor Smith tá no céu. Os Capitão dois. Smith. Os dois estão rindo. Um tá seco, o outro tá molhado. Não pode ir, vai ficar verde. O trauma vem, né? Eu O esqueci. trauma de não estar gravando. Tá certo.